Muito calma. convencida. Eu também consegui. Tá Então, fácil. peraí. A Júlia conseguiu desvendar. Júlia, então conta pra gente o que aconteceu. É segredo, eu não posso contar, porque senão todo mundo vai copiar. Então Quem não mais leu? sabe, ué. Eu te mando no fórum. Quem mais leu a história lá, o Mas, Mistério Júlia, o fórum todo mundo pode ver. Não, tem um fórum que é para algumas atividades só para mandar para ele. Aí eu falo que é a atividade do Jerônimo. Mas aí, alguém quer dar spoiler aí sobre o que leu, sobre o Jerônimo? Eu tô. Jerônimo. Ô, Edmar, a única coisa que eu tenho pra te falar é que, assim, você lembra aquela vez que você fez do slide de PowerPoint? Você vai fazer ainda? Pô, tem mais informação ainda. Porque é o seguinte, vocês lembram que eu dei um caderninho, como a gente não vai ter o caderninho, então esse texto que eu coloquei lá é o caderninho. Agora tem um PowerPoint que vai ser postado na terça-feira. Na terça-feira vocês vão ter acesso ao PowerPoint. E aí o seguinte, quem não assistiu os vídeos dos Maias, que eu coloquei no dia 17, 16, 17, não vai saber responder as questões que vão aparecer lá, e se não percorrer o caminho correto, não vai chegar para desvendar o mistério. Porque você tem que compilar pistas que estão lá nos vídeos, pegar o caderninho que eu publiquei essa semana, anotar as informações todas, lá já dá para ver mais coisas ali. E vão aparecer mais coisas no mistério lá no PowerPoint. Então, o PowerPoint que é só semana que vem, então aguardem. Na terça-feira que o PowerPoint vai estar lá, e aí vocês vão ter que observar alguns detalhes, algumas coisas que vão aparecer ali, tá? Nem tudo é tão óbvio como parece. Pode falar. Aqui, eu queria. É porque depois que a gente terminava de assistir o vídeo sobre os maias, o primeiro lá, tinha outro vídeo que ficava na tela. Era para assistir os dois, correto? Porque é o seguinte, se você assiste pelo próprio Conexa, aí assim que ele acaba vamos ver se eu entendi o que você quis dizer. Assim que você acaba de assistir, vai aparecer a possibilidade de você assistir outros. Só que aí eu fiz, se eu não estiver enganado, uma trilha do conhecimento. Então você acaba de assistir um, aí avança o slide, aí tem o outro para assistir. É isso que você fez? Ainda não assisti o outro. Ah, então, não é isso. Não é isso. E anota, faz anotações aí. Moçada, eu preciso saber, como a gente tem 277 mil aulas, eu queria saber se a gente avançou e terminou sobre as populações nativas brasileiras. Terminamos? Não. Não, né? Então a gente precisa voltar lá nas populações nativas brasileiras. Oi, eu tenho Edmar. 277 slides abertos aqui. Edmar. Quem está falando? É o Enzo. Aqui, Oi, Enzo. aqueles slides que você postou no dia 22, é o da aula de hoje? Não, dia 22 não. É que eu copiei eles já. A lista 16, né? Não, além da lista 16, na mesma pasta, tinha uns slides sobre as populações nativas brasileiras. Ah, tá, não, beleza, você já copiou, né? Ótimo, ótimo, Enzo, menino bom. A gente terminou os Incas, não terminou? Sim. Que o Francisco Pizarro, a gente já começou nesse slide aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar a fazer esse negócio aqui valer a pena. Olha isso aqui, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Tem alguém me chamando aqui? Não. Vai ter mais coisa para saber sobre o mistério? Vai ter mais coisas para saber sobre o mistério, Cecília. Foi isso que eu copiei, o Edmar. Foi esse aqui, né, do Sambaquis. Muito bem. Depois da gente ter chorado bastante com a destruição dos astecas e dos incas, Edmar, a gente precisa entender um pouco o que aconteceu no Brasil. Diga.
Sabe do mistério? Sabe o mistério? É o Bernardo que tá falando, né? É. Fala, Bernardo. Eu vou... você já postou um tanto de coisa sobre ele, tipo dicas, não já? Eu coloquei os vídeos, Os vídeos, 2 vídeos e o caderninho. e o caderninho, certo? Aí eu não li nenhum dos dois, porque eu queria deixar pra ler depois porque minha memória é meio ruim. Aí eu vou esquecer se eu ler um de cada vez. Aí eu vou ler hoje pra já emendando, sabe? Tá. Pra ver se E eu aí, melhoro. e aí o seguinte, a gente vai ter depois um dia específico, na semana que vem, para discutir sobre o mistério, tá? Que aí vocês podem ajudar uns aos outros. Cadê a educação? Uns aos outros para a gente tentar, de repente um está vendo uma coisa, o outro está vendo outra coisa, e aí vocês poderão se ajudar também a desvendar o mistério. Só que eu não vou contar para vocês a solução antes que vocês me entreguem. Vai ter uma tarefa específica num dia marcado, e aí vocês vão mandar para mim a solução, e aí depois de mandarem para mim, aí eu vou dar a resposta do que aconteceu, tá? Então a gente tem mais 2 semanas aí a gente para trabalhar. Deixa eu ver se houve perguntas aqui. Tadã! Aqui, ó, o Matheus falou que não fez nada ainda. Matheus, então veja os vídeos do dia 16 ou 17. A postagem da terça-feira da semana passada. Beleza? A Luma está dizendo, eu quero saber. A Luma está dizendo que foi muito legal, muito bom. Deu trabalho, viu? Dá trabalho demais para construir essas histórias. E eu que escrevo tudo, você sabe, né? Enfim. E aí dá trabalho. Haja a criatividade cultural e criatividade para escrever isso. Muito bem, moçada, vamos para o Brasil. Estamos aqui no Brasil. Tá vendo que a gente está no Brasil? Claro que vocês estão vendo. Vocês estão aí na sua casa pertence a Belo Horizonte ou Nova Lima, e aí, portanto, suas casas pertencem a Minas Gerais pertence ao Brasil. Então, nós estamos no Brasil. Só que, há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás e talvez milhares, quem morava aqui não éramos nós. Nós não estávamos aqui. Quem estava aqui, a Graziele mora em Contagem, mas Contagem também pertence a Minas Gerais, esse estado maravilhoso, sensacional, que é maior do que a França. Muito bem, aqui, então, não estávamos lá. Nós não estávamos lá, estamos aqui, em 2020. Quem estava lá há centenas de anos atrás eram os sambaquis. Por que eles eram chamados assim? Porque eles gostavam de samba. Mentira, samba nem existia nessa época. Não, mas o porquê que nós chamamos de sambaquis? 2 coisas. Os povos, as pessoas, o povo de Sambaqui, ou sambaquis, são as pessoas que tinham uma prática cultural. Que prática cultural é essa? Por exemplo, o Enzo tem a prática cultural de ler livros, né? Já o Guilherme tem a prática cultural de colecionar selos. Já a Luma tem a prática cultural de jogar Roblox. Já o Bernardo Então, cada um tem uma prática cultural diferente. Só que nós temos práticas culturais... Eu gosto de cubo mágico. Nós temos práticas culturais coletivas, né? Por exemplo, gostar de futebol. Isso significa que todo mundo gosta de futebol? Não. Mas uma grande parte da sociedade gosta de futebol. Então, essa é uma prática comum, prática cultural comum na nossa sociedade. Naquela época, a prática cultural não era curtir futebol, não era fazer cubo mágico, não era nada disso. A prática cultural dos sambaquis era acumular conchinhas de molusco ou não. Então, eles pegavam essas conchinhas e ficavam acumulando. A princípio, isso foi aleatório, isso foi meio aleatório. Eles pegando lá, tinha muito molusco disponível ali, então eles utilizavam para dieta, né? Para comer, como culinária, prática culinária. Então eles comiam bastante e jogando a conchinha. Só que tinha tanta gente, tanto molusco, que eles acabaram acumulando. E esse acúmulo, no final das contas, se transformou numa construção, né? E aí começou com essa construção. Inicialmente eles utilizaram para fazer reserva de alimento, mas depois eles também faziam rituais funerários.
Então, as primeiras origens, tirando os povos de Luzia, o povo de Luzia, que habitou aqui a região de Lagoa Santa, e também algumas evidências da existência humana na região do Piauí, enfim. Tirando esses dois povos, ou vários povos que existiram há, sei lá, 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, as evidências mais recentes, ou evidências antigas, que a gente tem bastante notícia, é a existência dos sambaquis, que eram povos e também tinham uma prática de acúmulo de conchas, para, a princípio, guardar alimento, mas depois também para fazer ritual funerário. Então, esses povos viveram ao longo do litoral brasileiro, o litoral sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, tem uma presença, tem vários sítios arqueológicos de sambaquis ao longo desses estados que eu falei para vocês. Então, há muitas pesquisas e eles, então, são os antepassados de quem? Eles são os antepassados das populações indígenas que nós conhecemos. Quer dizer, nós conhecemos algumas, outras já foram eliminadas, mas algumas populações indígenas que existem até hoje. Então, as primeiras evidências dos antepassados dos indígenas que estavam aqui em 1500 são as evidências dos sambaquis, que eram povos que viviam ali no litoral. Bem, quando em 1500 Cabral chegou aqui no Brasil, Cabral vinha com uma expedição de Portugal, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Edmar. Olha só, aqui a Luma está perguntando, Edmar, tá muito legal esse povo, acho que não aprendeu sobre. Olha só, os sambaquis, há presença de sítios arqueológicos que datam aí de centenas de anos, até milhares. 1000 e alguma coisa antes de Cristo, eles já estavam aí presentes, tá? Diga aí, Anso. Aqui, como que eu já copiei esses slides, o que eu posso ficar fazendo? Ouvindo a minha explicação, senhor. Não, assim, eu sei disso, mas assim, vai ter alguma atividade? Não, aí agora, por enquanto, vocês precisam compreender o que eu estou explicando. O fundamental agora é que vocês tenham a compreensão correta daquilo que está sendo explicado. Então, basicamente, por agora é isso. Tá? E aí, se você... eu vou trazer algumas informações. Quem está com o microfone ligado, desligue, por favor. Eventualmente, eu também vou dizendo informações complementares. E aí, é importante também vocês anotarem essas informações complementares, além das informações que eu estou trazendo aqui com os slides. Entendeu, Enzo? Então, é importante, inclusive, ter o hábito de anotar as reflexões que eu faço aqui. Olha só, a gente estava dizendo, então, que... O que a gente estava falando? Sobre os sambaquis, né? Bem, os sambaquis, então, eles são os antepassados dos indígenas, né? Uma cultura que ocupou ali o litoral sudeste do Brasil, e aí eles tinham essas práticas de acúmulo de conchas, né? Então, perceba que a nossa fauna marinha era maravilhosa. Vocês sabem que, na verdade, o Brasil, quando o Cabral chegou aqui, toda a costa brasileira, o litoral brasileiro, ele era inundado, ele é cheio de baleia, mas muita baleia. Pra vocês terem uma ideia, na Baía de Guanabara, que hoje é toda poluída lá no Rio de Janeiro, ali no centro, onde que o pessoal vai, enfim, né, ali na região do centro do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara era apelidada de Baía das Baleias. Tinha muita baleia ali, mas muita baleia. E só que as baleias foram extintas daquela região porque as baleias, eles matavam a baleia e tiravam o óleo da baleia para fazer iluminação pública. Eles tinham lá um sistema de iluminação pública que o combustível, que o óleo servia para iluminar, que eles colocavam fogo lá com um pavio, e aí aos poucos
demorava para consumir. E o combustível para alimentar o fogo era o óleo de baleia. Eles mataram muita baleia. Até que houve a iluminação elétrica, a iluminação que era feita no Rio de Janeiro se baseava na morte das baleias que habitavam aquela região ali. Muito bem, então o nosso litoral era riquíssimo, tinha muito animal mesmo, e foi tudo eliminado, infelizmente. Bem, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele não descobriu o Brasil. Não tem nada de descobrir o Brasil, não. A gente já está vendo que existiam muitos povos aqui. E não tem essa coisa de descobrir, não. A Já Terra sabia que o Brasil existia, né? Bem, aí é uma coisa que é o seguinte. O que acontece? Há muitas evidências do conhecimento dos portugueses sobre territórios aqui. Agora, eles sabiam que era um continente, que era um território grandioso? Não, não sabiam. Eles sabiam que tinha terra aqui, no hemisfério sul. Tanto é que, antes de 1500, eles já haviam feito um acordo com a Espanha, dividindo o território americano. Na verdade, dividindo o planeta Terra, né? Mas eles dividiram, então, a América, sendo que traçaram um meridiano imaginário, né? Uma linha imaginária chamada Meridiano de Tordesilhas, que na oeste, a parte oeste ficaria com a Espanha, a parte leste ficaria com Portugal. Na verdade, eles dividiram o mundo para Portugal e Espanha. E aí Portugal sabia que tinha território aqui, não sabia o tamanho. Tanto é que quando chegou aqui, os portugueses chamaram de ilha, inicialmente. Rapidamente depois transformaram o nome para terra, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, Terra do Pau-Brasil, enfim, aí depois os nomes foram modificando. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram uma vastidão, a quantidade enorme de povos indígenas. Então, quando a gente fala índio, a gente está, na verdade, reproduzindo uma concepção europeia sobre as populações aqui. O termo mais correto são populações indígenas, que não tem nada a ver com outra. Por exemplo, além do fato de sermos humanos, qual a semelhança cultural que a gente tem, por exemplo, com os argentinos? Pouquíssimas. A gente tem aí o fato de que a gente fala a língua latina, que a gente tem uma aparência, sei lá, a gente está na mesma parte do continente. Mas a questão é cultural. A questão cultural, então a partilha cultural em relação a nós, mesmo estando no mesmo continente, a gente é bem diferente, bem diferente. A mesma coisa acontece com as populações indígenas. Elas eram muito diferentes umas das outras. Para fins didáticos, com o objetivo de ser didático aqui, eu vou generalizar. Eu vou apontar as características gerais dos povos que ocupavam essa região aqui, que era chamada de Pindorama, pelos tupis. Os Guarani é meio tupi também, mas tipo assim, os G, os Aruac, os Caraíbas chamavam de outra coisa. Então a gente também, quando a gente fala Pindorama, na verdade é uma denominação de um determinado povo. Existiam então centenas de povos aqui. Só hoje, por exemplo, existem registradas quase 200 línguas indígenas registradas atualmente. Imagina há 500 anos atrás. Então, existiam muito mais línguas, culturas diferentes, práticas diferentes, muita guerra entre as populações. Então, não tem índio. Quando eu falo dia do índio, não, dia das populações indígenas, né? Que seria o nome mais correto. Então, o índio coloca cocá e fala, não tem população indígena, não faz nada disso. Absolutamente. Isso é um estereótipo. Os estereótipos são muito prejudiciais, porque impedem a correta compreensão, o correto entendimento sobre aquela população. Então, o grande papel aqui a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil era um país multicultural, multiétnico. Existiam várias etnias, existiam várias culturas, existiam várias práticas, várias tradições, várias compreensões de mundo. E não eram todos iguais, eram bem diferentes, inclusive. Tão diferentes que eles passavam muito tempo, inclusive, fazendo guerra. A guerra, por exemplo, faz parte da cultura deles. Pode falar.
Edmar, Sim? no slide que você tá passando nos nativos do Pindorama, tá falando dos Caraíba, certo? Certo. E aqui Eles no mapa não tem Caraíba. na Eles verdade, eram os outros? não, na verdade, eles são o Caribe aqui, ó. É o Caribe. Ah, É porque dependendo de onde ele é pronunciado, porque as traduções de nomes indígenas sofrem variações de acordo com aquele que traduz, né? Caraíba e Caribe é a mesma coisa nesse sentido. Bem, Edmar, sim, diga. por que a maioria era Tupi-Guarani? Pois é, a maioria da população, grande parte do território brasileiro era ocupado pelos tupis. Tanto é que uma das tribos mais prósperas, uma das maiores tribos tupis, eram os tupiniquins. E tupiniquim é o apelido brasileiro. Por muito tempo, talvez, chega perto do seu pai e sua mãe assim, ô pai, o que é tupiniquim? Vamos ver o que seus pais vão falar. Mas eu posso apostar que se seus pais, e claro que eles têm conhecimento, mas eles vão dizer assim, tupiniquim é a forma como o brasileiro também pode ser chamado, por causa da grande predominância das tribos tupis, tupiniquins, existentes aqui no Brasil. Então, olha só para vocês terem uma ideia, os tupis ocupavam essa região aqui onde aborda Mato Grosso, Amazônia, Rondônia, então, talvez uma partezinha aqui do Pará, uma parte talvez do Tocantins, todo o litoral nordeste aqui, ocupado pelos tupi-guaranis, toda essa região aqui perto do sertão nordestino também era ocupado pelos tupis, e essa região aqui. Nós estamos aqui, a Minas Gerais está mais ou menos aqui, numa convergência entre tupis, guaranis e a matriz G, que também eram parecidos, tá? Então, as matrizes Tupi-Guarani e a G são as maiores que existiam, mas ganha destaque também a Aruac, que está representada aqui em azul, e os caraíbos que estão representados nesse verde mais claro aqui, que ocupa a bacia amazônica, né? Então, são esses povos, mas só que existiam povos mais... Tem inclusive um povo tucano, eu adoro esse nome, né? Tem um povo que era tucano. O tucano tem esse nome, enfim, não sei se é uma coincidência, mas enfim. Mas existe um povo indígena chamado tucano, né? Bem, alguém tinha me chamado? Deixa eu ver se alguém me chamou aqui. Edmar. Sim. Então, o Brasil era um país que era mais ou menos vários países? Exato. Na verdade é o seguinte, a denominação país é um conceito contemporâneo. Minha tela voltou a compartilhar? Sim. Então é o seguinte, na verdade, essa denominação país, ela é do século XIX para cá. O termo mais correto, na verdade, a sua comparação para efeito de entendimento está correta, Guilherme. Mas a melhor designação, o melhor nome para a gente saber o que se passava aqui, nós tínhamos nações. A nação não necessariamente corresponde com um país. Porque, por exemplo, tem nações, a nação judia, por exemplo. Por muito tempo, os judeus não tinham um país. Então, era uma nação sem país. Então, existe esse caso. E necessariamente eles não eram impérios? Não eram impérios. Eram povos grandes, eram civilizações. Civilização não é a mesma coisa que império. O império, Guilherme, geralmente o pressuposto para ser um império é o domínio de outros povos rivais. É você estabelecer um centro político e aí, a partir daquele centro político, você domina toda uma área, todos os seus povos rivais, como aconteceu com os astecas e como aconteceu com os incas. Já no caso dos maias, eles não tinham império, mas tinham uma civilização maia. Os tupis não tinham império, mas tinham uma civilização. E aí, Edmar, então eles se organizavam em cidade-estado? Não era cidade-estado. Era uma organização tribal. Tinha um cacique, tinha o pajé, mas não era efetivamente uma cidade-estado com uma burocracia. Não tinha um chefe total, assim.
Não tinha que comandava tudo, então. Não tinha, mas na verdade o que acontece? A gente vai ver daqui a pouco os tupis. Os tupis, que é uma nação gigantesca, 1 milhão de pessoas mais ou menos, as estimativas atuais dão conta de que os tupis tenham chegado a ter 1 milhão de pessoas. Bem, os tupis se dividiam em pequenas tribos, entre de 500 a 750 pessoas. Cada tribo tinha o seu chefe, tinha o pajé, tinha o cacique, né? O cacique é o chefe político, vamos dizer assim. Mas ele não havia uma estrutura burocrática, estrutura política tão complexa quanto, por exemplo, havia entre os maias. Então era uma relação mais ritualística, era um poder mais ligado à capacidade, o dom pessoal que a pessoa mostrava de liderar. Aliás, os caciques dão uma grande lição para os políticos atuais. O cacique era aquele cara que mostrava capacidade de servir aos seus irmãos, aos seus parentes, aos seus comandados. Então, o cara não se tornava um cacique porque ele sabia mandar mais, mas era o cara que era muito inteligente e prestava serviço à população. Exatamente, prestava serviço à população, protegia a população. O cacique era o cara capaz de colocar o interesse coletivo sobre o seu interesse individual. Então, portanto, que ele era um cara que era extremamente sofisticado, capaz de servir ao seu povo. E não ficar mandando, faz isso, faz isso. Não. Então não é igual hoje em dia. Completamente diferente. Por exemplo, eles fazem uma ponte lá, uma ponte de madeira. Quem está ali na linha de frente para trabalhar, para construir a ponte de madeira? O cacique. O cacique estava lá, trabalhando com o povo. Então, no dia a dia. E aí, depois ele reunia, decidia, falava as decisões, então mantinha os rituais. E uma outra figura muito importante também, que dava o embasamento para o cacique exercer seu poder, era o pajé. O pajé era uma figura que misturava umas capacidades... Depois eu mostro. Mas o pajé era um cara que mostrava uma capacidade também de ser, ao mesmo tempo, sacerdote, adivinho, médico, e por aí conselheiro, e por aí vai. Ele desvendava sonhos também, então, enfim. Mas olha só, alguém me perguntou, alguém no sexto B me perguntou, no sexto C, por que no final das contas, os índios brasileiros, as populações indígenas brasileiras, não conseguiram desenvolver uma sociedade tão sofisticada quanto, por exemplo, os astecas? Isso tem a ver um pouco com a questão da disponibilidade dos recursos. Edmar, mas lá nos astecas tinha muito recurso também. Tinha, mas só que tinha só naquela região que eles habitavam. Se eles fossem para outra região, muito provavelmente eles não encontrariam a disponibilidade de recursos tal como havia aqui no Brasil. Aqui no Brasil, qualquer canto que você for, tinha muita disponibilidade de recursos naturais. Rios, água nos rios, tinha muita planta, muita fruta, tinha muito McDonald's. McDonald's não, mas tinha muitos recursos aqui no Brasil, e esses recursos não estavam disponíveis no México em todos os cantos, só em algumas partes. E nas partes específicas em que, por exemplo, os astecas se instalaram, eram regiões que demandavam muito trabalho para a civilização existir. Já que entre as populações indígenas brasileiras, se em determinado momento o solo, os recursos se esgotavam, eles migravam para outros lugares. Diga. Não, peraí, é porque eu não sei, aconteceu alguma coisa e sua tela não estava aparecendo para mim, agora voltou. Eu dei um Hadouken aqui, eu estava falando do pajé, o pajé deu uma pagelança aqui. Edmar. Sim. Aqui é o Bernardo. Enquanto... sabe quando você falou dos tupiniquins? Uhum. Eu fui rapidão falar com meu pai e ele falou que foram os primórdios de quando os portugueses chegaram, da colonização. Eram povos que estavam presentes ali no litoral, e aí são povos que inclusive se misturaram, se miscigenaram.
Tá vendo como é que seus pais são inteligentes, são capazes, são articulados, sigam os exemplos dos seus pais, viu? Seus pais sabem bem. Muito bem. E aí, então, esses povos estavam ali no litoral e os portugueses chegaram e tiveram contato. Tupis, guaranis, tupinambás, todos eles eram populações próximas, tá? Entre os tupis, existia um monte de outros povos também, né? Dentro dos tupis, que eles compartilhavam a cultura, compartilhavam a língua, compartilhavam costumes e por aí vai. Essa caracterização, inclusive, que a gente está fazendo aqui, cabe muito bem para os tupis e cabe muito bem para os G. Para os outros povos, aí tem variações. Só que se a gente fosse estudar as especificidades de cada povo, a gente fica aqui até 2057 e não iria terminar. Então, a gente faz uma generalização para justamente compreender algumas coisas importantes. O que é importante que a gente aprendeu até agora? Que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um território multicultural, multiétnico, variado. Então, eles não encontraram o índio, eles encontraram populações indígenas, bem diferentes umas das outras, inclusive. Diga! Eu perguntei para o meu pai também, diz que são os brasileiros. São as características dos brasileiros. Viu? Então, tipo assim, por muito tempo a gente chamava os brasileiros de tupiniquim. Enfim. Mas hoje eu acho que já meio saiu de moda. Hoje é só os mais velhos que sabem disso. Enfim. Mas... Cultura e economia. Economia, quando a gente fala de economia, pessoal, a gente não pode ficar pensando em bolsa de valor, a gente não pode pensar em banco, em dinheiro, cartão de crédito, em poupança, não tem nada a ver com a economia das populações nativas brasileiras. As populações indígenas tinham economia, significa transformação da natureza para adquirir os bens necessários à sua sobrevivência. Economia significa as modificações feitas na natureza para a aquisição dos bens necessários à sua sobrevivência, tá? A gente chama isso de trabalho também. Bem, os indígenas, para encontrarem a fonte do seu sustento, o que eles faziam? Eles coletavam, ou seja, eles pegavam as frutinhas lá nas árvores, goiaba, manga, pegavam as frutinhas lá, pegavam lá um balaio, colocavam lá e levavam para aquilo. Então eles coletavam, né? Plantas, mandioca, por exemplo, batata doce e outras ervas, batata também, sem ser batata doce, batata mesmo, né? Pescavam muito, pescavam com lança. Vou contar um caso aqui rapidinho. Uma vez eu fiz uma excursão eu participei de uma excursão com os alunos de uma outra escola, e aí a gente foi para Paraty, a gente ficou numa ilha em Paraty. E aí um aluno lá, ele fez uma lança rudimentar lá, pegou um galho no mato, e aí ele deu uma fiada lá, amarrou um barbante lá, uma cordinha, na verdade, e aí ficou lá, um menino francês, Oban, que é o nome dele. Aí ele ficou lá, esperando o índio. O peixe. Aí quando o peixe passou, ele acertou o peixe, cara, ele conseguiu acertar. E aí por que eu tô contando isso? Porque para você acertar, quando você vê um peixe na água, na verdade ele está numa posição diferente. Ele não está exatamente naquela posição, porque a água tem um reflexo. Depois a gente pergunta a professora de ciência que explica isso melhor, ou então o professor de física. Mas ele está numa posição diferente daquela que você está vendo. Tem uma ilusão de ótica ali. Então você tem que aprender a superar a ilusão de ótica e saber exatamente onde está a posição do peixe. E os índios faziam isso de uma forma maravilhosa. Então eles pescavam com lança os peixes ali para eles comerem, né? Então, coletavam, pescavam, caçavam animais, também com as suas lanças de ossos, de madeira, de pedra, e praticavam a agricultura de coivara. O que é a agricultura de coivara que eu acabei de esquecer? Eu sabia disso até 2 minutos atrás, acabei de esquecer. O que é a agricultura de coivara, gente? A agricultura de coivara é quando você desmata uma região para plantá-la novamente e assim sucessivamente. Não? Tá, mas desmata assim com... A mata com fogo.
Com fogo, então, exatamente. Taca fogo na mata. Então, acertei? Acertou, maravilhoso, Enzo, maravilhoso. Mas o que acontece? Qual é a consequência? Por que eles tacavam fogo exatamente? Para poder limpar o terreno. E também para utilizar a cinza. As cinzas como adubo. Isso, aí misturavam com a terra, né? Só que qual é a desvantagem desse tipo de prática? A desvantagem desse tipo de prática é que eles matam a floresta. Quem tá falando no fundo aí? Edmar, desvantagem é que faz muita fuligem. Tem uma outra desvantagem. Que o solo ia perdendo a eficiência dele. Porque você, quando coloca fogo, você mata os nutrientes ali da superfície, e aí aos poucos você vai tirando a capacidade de fertilidade do solo. Então, isso, inclusive, talvez seja uma explicação para a extinção dos maias, da civilização maia, né? Porque os maias existem, culturalmente falando, só um momento, culturalmente falando, os maias existem até hoje, mas a civilização maia foi extinta há muito tempo, né? Porque eles acabaram não tendo recurso para plantar mais. Isso acontecia também aqui no Brasil. Quando o solo já não produzia tanto, aí eles migravam, abandonavam aquele terreno ali e iam para outro lugar. Por isso que eles são nômades e seminômades. Nômade porque eles ficavam migrando o tempo todo, ou seminômade porque eles ficavam um tempo num local e depois iam. É igual o povo lá da Moana, né? Eles ficam um tempo numa ilha e depois eles vão para outra ilha, né? E aí, se eles ficassem só numa ilha, o negócio ia ficar ruim. Tem que estar a Moana lá, batendo a Tefite, e aí resgatar o coração da Tefite, e aí todo mundo chora porque era muito lindo. Pode falar. Edmar, mas então os povos brasileiros, eles não construíam templos, aliás, ou outras construções em homenagem às culturas deles, ou não era igual? Fizeram, mas só que não com o mesmo material, não fizeram com pedras. Quer dizer, algumas coisas fizeram com pedras, mas basicamente as suas casas, as suas vilas, as suas aldeias eram feitas de madeira, de palha e enfim, a parede muitas vezes coberta com barro, né? Traçavam a madeira e colocavam o barro ali, aí estava feito. E em alguns casos, inclusive, talvez nem isso. Desculpa, Edmar, que eu solicitei. Ah, tá. Sem querer. Eu vou aqui. Deny. I denied. Então é o seguinte, os índios praticavam, as populações indígenas praticavam artesanato. O artesanato ele tinha uma função para construir ornamentos para os rituais, mas também, por exemplo, potes funerários. Os potes funerários eram para colocar os corpos, né? Aliás, aconteceu uma tragédia semana passada, que foi o incêndio que aconteceu no Museu de História Natural da UFMG. E nesse incêndio se perdeu muitos fósseis e ossadas do povo da Luzia. As outras ossadas que foram encontradas, onde encontrou-se o crânio da Luzia, o crânio da Luzia estava no Rio de Janeiro, estava lá no museu que também pegou fogo, né, em 2018. Agora, os irmãos da Luzia, os irmãos entre aspas, da Luzia estavam aqui no Museu de História Natural da UFMG. E as ossadas foram queimadas e perdidas. O problema todo é que essas ossadas eram material de estudo, de gente que está fazendo doutorado, de gente que está fazendo pesquisa, de gente fazendo um monte de coisa. Simplesmente perderam material. Por falta de investimento. Agora você pensa assim, ótima. Então, assim, o governo não tem dinheiro para investir, é coisa de R$1 milhão. Não, irmão, R$1 milhão é muita coisa. Cara, não representa absolutamente nada em relação ao dinheiro que é gasto em outros lugares e ao dinheiro que poderia ser gasto para incentivar a pesquisa, né? Enfim, porque quando você incentiva a pesquisa, você incentiva o conhecimento.
E é muito triste isso que acontece no Brasil, porque um país que não sabe preservar sua memória, não sabe para onde que vai caminhar. Diga. Mas se sabe por que a causa foi por causa que estava sem investimento? Porque, na verdade, quando você monta um museu, por exemplo, um espaço de preservação de fontes, você tem que criar toda uma estrutura para a preservação daquele negócio. Você tem que ter lá, o sistema elétrico tem que ser supervisionado constantemente, porque senão você tem lá uma estrutura, porque o material é muito frágil, qualquer situação ali diferente pode danificá-lo. Então você tem que criar uma estrutura para preservação, a fiação, as paredes, o sistema anti-incêndio, entende? Então esses investimentos são necessários para isso. Acaba que no final das contas, a Polícia Civil está investigando, né? A gente não sabe exatamente qual foi o início do fogo. Diga. Entendi. Edmar, aqui, eu não sei, mas teve um explorador inglês há, tipo, muito tempo atrás, 1900 e bolinha de verdade, menos de 1911 ou um pouquinho mais. O cara veio aqui pro Brasil e para procurar uma cidade feita totalmente de ouro, perdida lá na Amazônia, e ele se perdeu, não acharam ele mais. Essa história é verdade, mas a cidade é verdade? Não, isso na verdade é um mito, né? Existe um mito chamado El Dorado. O mito do El Dorado é um dos vários mitos que existiram na Europa no período medieval. Como as pessoas passaram por muitas dificuldades econômicas, tiveram peste, a peste negra matou milhões de pessoas. A gente não tem estimativa que não tinha IBGE naquela época, enfim. Mas então matou milhões de pessoas e as pessoas passaram fome. O século XIV foi um período da grande fome, porque os campos foram devastados, não tinha gente para trabalhar. Houve crises, houve momentos também, teve enchentes, chuvas torrenciais, e também teve momentos que não teve chuva de jeito nenhum. Então, como não houve um grande prejuízo na produção de alimentos, houve uma grande fome na Europa. E a grande fome, no século XIV, 1300 alguma coisa, alimentou o imaginário da população sobrevivente. E aí a população começou a imaginar que haveria um local em que haveria uma abundância de ouro, de riquezas, de alimento, os rios teriam, ao invés de ser rio de água, seria rio de leite, de mel, de vinho, os patos já passariam assados com as facas enterradas nas suas costas, uma terra de abundância. Aí você fala assim, historinha para boi dormir. Não, mas essas histórias moveram o imaginário, tanto é que muita gente, antes do início das grandes navegações, muita gente se aventurou em tentar chegar até a borda da Terra, porque se pensava que a Terra era plana. Tem gente que acredita nisso até hoje, meu Deus do céu. Mas aí, então, teve gente que se aventurava e não voltava, porque, obviamente, o Oceano Atlântico vai navegar no Oceano Atlântico. Deus me livre, guarda. Tem umas tormentas lá, tem umas imagens na internet aí que mostram aquelas ondas gigantescas lá, que barquinho não dava nem pro cheiro. Aí vinha um monstro marinho e comia o barquinho. Mas, enfim, o imaginário, essas histórias, alimentaram muitas aventuras, inclusive desse inglês. Esse inglês lá estava querendo encontrar o Eldorado. E aí desapareceu. Deve ter sido comido por alguma tribo indígena lá, ou morreu comido por uma cobra, sucuri ou uma onça. Edmar, Sim. Por que simplesmente os exploradores que acreditam no mito de Eldorado não usam o Google Maps? Pois ué. Vai lá no Google Earth e faz a pesquisa, pelo amor de Deus, gente. Não precisa ficar entrando na mata aí, não. Gente, que absurdo. Acha a localização, pega um helicóptero. Mas esse mito não existe. Não, pois é. Eu acho, né? É mito. Não tem. Mas, na verdade, o que se chamaria de Eldorado seria, na verdade, a civilização Inca, né? A civilização Inca tinha uma grande prosperidade.
E aí, por exemplo, quando os aventureiros espanhóis chegaram aqui na América, e quando Pizarro, sobretudo, chegou, ele falou assim, é Eldorado, porque eles tinham lá exploração de metais preciosos. Edmar. Sim. Edmar, eu também tava vendo um programa que, tipo, era lá na ilha da Queimada Grande, aquela ilha lá infestada de cobras. Lá dizem que esconderam um tesouro e realmente eles acharam um baú lá, só que o baú já estava arrombado. Mas dizem também que não é só mais um tesouro, eles não escondem um tesouro gigante completamente feito de ouro só em um lugar, para alguém já achar e acabar com o tesouro. Dizem que tem mais tesouros espalhados pela ilha, mas os exploradores só acharam um baú já aberto. No Brasil, na costa brasileira, tem muito navio naufragado, muito navio naufragado. E esses navios carregavam também riquezas, né? Inclusive, existe uma profissão, existe uma prática chamada arqueologia marítima, e os caras ficam fazendo essas pesquisas nos navios que foram naufragados. Imagina, desde 1500, muitos navios passaram para cá e muitos navios naufragaram. Inclusive, tem uma história, rapidinho essa história aqui. O primeiro bispo do Brasil se chamava Sardinha. Alguma coisa Sardinha, eu nunca lembro o primeiro nome dele, ele chamava Sardinha. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele achava um absurdo os índios estarem pelados, os índios terem relação com as suas esposas na frente de todo mundo. E aí o bispo ficava, gente, que absurdo esses índios ficarem fazendo isso. E aí os jesuítas, os padres jesuítas, falavam para o bispo, não, bispo, deixa os índios, eles estão lá na prática deles, deixa eles de boa lá, enfim. O bispo brigou tanto, mas brigou tanto com todo mundo, que ele acabou indo embora. Ele falou, não quero ficar na porcaria desse país aqui também não. Tá? Esses índios aí, vou embora para Portugal e não vou ficar aqui. Aí, o bispo Sardinha pegou lá um navio, juntamente com outras pessoas, com outros tripulantes, navegou um pouquinho, o navio, pum, afundou, naufragou. Aí o bispo, que era um exímio nadador, nadava no Minas Tênis Clube e tal, aí o bispo veio nadando. Ele conseguiu se salvar, veio nadando até a costa. Quando ele chegou na costa, ele encontrou com uma tribo antropofágica, uma tribo canibalista, e de canibais. E aí a tribo pegou o bispo e comeu. Comeram o bispo. E aí o bispo, que tinha falado mal dos índios, enfim, né? No final das contas, acabou sendo comido pelos índios. Aqui. Mas esse tem até um filme desse cara. Do inglês? Eu esqueci o nome dele, me recomendaram esse filme muitas vezes. E eu esqueci o nome. Oi, Edmar. Eu acabei de ver que eu tenho um livro que é de Tupi também, olha. Aí, ó, viu? Você também é cultura, hein? Deixa o Arthur falar, o Arthur pediu para falar. Pode falar, Arthur. Oi, já falou. Já falei, Edmar. Já falei tudo que eu queria falar. Beleza. Ô, moçada, a gente não... O papo foi interessantíssimo, mas a gente não conseguiu finalizar os slides. Não tem problema. O que eu vou fazer para a gente não ficar atrasado? O restante dos slides, eu vou gravar uma videoaula e vou disponibilizar na postagem da segunda-feira, tá? Porque a gente precisa avançar. Na segunda-feira, a gente vai corrigir a lista 16. A lista 16 que eu coloquei na postagem, então façam a lista. Vai ter também, para terça-feira vai ter o caderninho. Então, na segunda-feira, a gente vai corrigir a lista 16 com o Class Dojo. E aí vocês vão também vai ter um videozinho lá. Eu ia pedir para você corrigir com o Class Dojo. A gente vai corrigir com o Class 2 na segunda-feira. E aí, eu vou deixar também para terça-feira, para terça, além do PowerPoint, vai ter também um Kahoot, tá? Para vocês jogarem também. Beleza?
Beleza. Então, povo lindo, maravilhoso do sexto A, fiquem bem, fiquem saudáveis. Um grande abraço para vocês. Tchau, Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, meninos. Até semana Lindos. que Tchau, vem. Edmar. Tchau, Edmar. Tchau. Tchau, Edmar.